Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Ouço Agro. Quanto custa colocar um caminhão na estrada? Tem muitas variáveis. Combustível, manutenção, distância, tipo de carga, enfim, um cálculo complexo. Hoje, aqui no Ouço Agro, nosso desafio é analisar a polêmica que envolve a tabela do frete mínimo, cuja legalidade é questionada no Supremo Tribunal Federal. Um tema, pessoal, que afeta toda a cadeia. Embarcadores, transportadores, caminhoneiros autônomos e nós, consumidores. Esse piso mínimo do frete afeta o preço dos alimentos? Encarece a produção e o transporte? Bem, para nos ajudar, o assessor da CNA, Rodrigo Kaufmann, no primeiro bloco, focando os argumentos jurídicos. E no segundo, recheado com números de dados do transporte de cargas do Brasil, o professor e pesquisador da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, ligado à USP, Tiago Guilherme Pera. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Rodrigo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, estou à disposição aí para nós conversarmos sobre um tema bem interessante aí, né? Interessante, complexo, mas acho que de forma didática nós vamos satisfazer aos anseios, às dúvidas de você que está nos acompanhando aqui. Começou quando esse imbróglio? Pois é, Estevão, tudo remete a 2018. Era o governo do presidente Michel Temer. Nós tínhamos a realidade de um movimento sindical dos caminhoneiros do Brasil. Nós já estávamos vivendo uma situação de bloqueio das estradas. O governo Michel Temer tentando negociar, enfraquecido já em virtude, inclusive, do final do seu governo, tentava acalmar os ânimos. E aí, conversando com esse movimento sindical, com os seus líderes, encampou uma das bandeiras dos caminhoneiros, que era a ideia do tabelamento do frete, que era um dos pontos, obviamente, das reclamações, e que veio, então, portanto, a se tornar uma medida provisória encaminhada, a 832, encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, e de lá para cá nós tivemos a conversão da medida provisória em lei, e essa situação ainda não se resolveu. Nós temos ela ainda, 3 ações diretas de inconstitucionalidade do Supremo que questionam a constitucionalidade desse tabelamento de frete, e, infelizmente, é uma novela que ainda não terminou, né? É interessante porque é um tema muito caro à sociedade, ao setor produtivo de maneira geral, que surge num ambiente de muita pressão, Sim. de muita crise. Sim. E hoje a bola está com o Supremo. Hoje a bola está com o Supremo. O Supremo tem um entendimento, já de alguns anos, de que medidas de intervenção da economia são sempre excepcionais. E, especialmente, medidas de tabelamento de preço são ainda mais excepcionais. O que se pensou naquele período é que, de fato, se vivia uma situação extraordinária que justificava aquilo. Mas 8 anos depois, obviamente, as circunstâncias que justificaram aquelas medidas não existem mais, né? Então, nós temos essa questão no Supremo. Se tentou, o ministro Luiz Fux, relator das 3 ADINs, tentou uma solução dialógica, consensual entre as partes. A CNA, inclusive, participou de audiências públicas que discutiam esta questão. Audiências fechadas também, que tentavam, de alguma maneira, equacionar interesses e discursos de direito, mas não foi possível. O ministro, inclusive, foi surpreendido com a declaração da pandemia no Brasil, e aí os trabalhos se arrefeceram, e de lá para cá nós não tivemos evolução. Então, a situação hoje, atual, é que nós temos 3 ações diretas do Supremo, as 3 questionando a constitucionalidade. Uma delas da própria CNA. Uma delas da própria CNA. Nós, inclusive, levantamos o famoso artigo 187, que nós consideramos que é a casa na Constituição do setor agrícola. E agora nós estamos, inclusive, nessa expectativa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é muito ruim, né, para os setores produtivos viverem com uma instabilidade, uma insegurança jurídica. E qual é a insegurança jurídica? É que essa lei, a 13.703, tem um argumento sólido pela inconstitucionalidade. Todo mundo fica, de alguma maneira, naquela expectativa se o Supremo vai declarar ou não. E aí a ANTT, né, a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, também, de alguma maneira, está vinculada a essa ADIM. Então ela publica atos normativos, mas tudo com vamos dizer assim, com esse medo de que a qualquer momento essa lei pode ser declarada inconstitucional, né? Por falar na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, recentemente, né? Ela publicou uma resolução, Perfeito. fez uma revisão da resolução. Perfeito. Ela tem a obrigação
pela Lei 13.703, de revisar o ato normativo inicial que estabeleceu o tabelamento de frete do Brasil, incorporando sugestões, dados, análises que o setor produtivo, os seus próprios técnicos levantam para tornar aquele tabelamento mais, vamos dizer assim, o mais preciso possível. Nós tivemos recentemente, agora no dia 20 de janeiro, a publicação da última resolução, com alterações no tabelamento de frete. Essencialmente, os critérios continuam os mesmos, mas se fez uma precisão sobre algumas informações, alguns dados, alguns números para o cálculo do frete, vamos dizer assim, a depender de cada um dos trajetos, das rotas que são feitas no Brasil, né? Agora, é um trabalho difícil. É um trabalho difícil. Por quê? Imagina. Porque antes do tabelamento de frete, as variáveis que definiam o custo de frete por rota, vamos dizer assim, são em número indeterminado, né? São elementos de mercado que, na verdade, fixam aquele... E, geralmente, isso depende da quantidade de oferta e de procura sobre aquele serviço, né? Então, por exemplo, se nós temos uma empresa, né, por exemplo, que queira fazer transporte rodoviário, dependa de transporte rodoviário de cargas, e ela precisa, por exemplo, transportar produtos de uma região A para B, ela vai submeter esse seu interesse de fazer o transporte no mercado e vai receber propostas dos transportadores, dos caminhoneiros autônomos, e isso vai, de alguma maneira, equilibrando o mercado para saber mais ou menos qual é o valor de frete. Quando esse assunto se tornou um assunto oficial de poder público por tabelamento de frete... Mais rígido. Mais rígido. Tabelamento. Mais rígido, exatamente. Todas essas variáveis, elas ficaram em segundo plano e passou-se a depender exageradamente de escolhas que são feitas, na verdade, no âmbito de um gabinete fechado, muitas vezes por pessoas que, embora muito competentes, não tenham talvez toda a experiência de mercado. Então, de fato, a gente vive, a cada resolução, de fato, a gente percebe um passo à frente, mas a gente sabe que longe ainda de um consenso. É um fenômeno que nunca vai alcançar, vamos dizer assim, a dinâmica, a complexidade que por exemplo, fixação de preço. De certa forma, Rodrigo, você já adianta uma pergunta que quero fazer. Essas suas participações primeiras, nelas já estão contidas, presumo, as argumentações centrais da CNA para questionar esse tabelamento no Supremo. Você está batendo muito no livre mercado. Esse é o principal argumento jurídico por parte da CNA? Perfeito. Este é um assunto que depende essencialmente de livre mercado, autonomia negocial, ou seja, de uma liberdade de exploração da atividade econômica. Especificamente sobre o nosso setor da agricultura, nós nos baseamos muito no artigo 187, que estabelece, vamos dizer assim, orientações a partir também da premissa do livre mercado. Mas uma delas é de que o mercado se organize, se estruture e que, vamos dizer assim, por consequência, a fixação de preços, de alguma maneira, represente, vamos dizer assim, os custos naturais da atividade, sem que nada se oponha a isso, sem que nada se coloque acima disso, como, por exemplo, uma decisão extramercado, uma decisão oficial, por exemplo, de um órgão de administração pública. Isso, de fato, isso tem o condão de deformar, vamos dizer assim, o preço que seria livremente fixado. Mas não há dúvida, o livre mercado, a livre concorrência no mercado são elementos fundamentais para se entender o problema que está por trás do tabelamento de frete. E é interessante também, pelo que eu estou absorvendo, e acho que você pode estar com essa dúvida, que o fato da CNA e outras confederações, parece que a CNI também entrou CNI também entrou, né? Certamente. Não significa que a CNA esteja contra o caminhoneiro, seja ele autônomo ou não. Não, não. Pelo contrário, pelo que eu estou percebendo, absolutamente. A CNA quer preservar o livre mercado, que, se possível, todos os elos da cadeia sejam satisfeitos. Não há dúvida, não há dúvida. Nós temos levantamentos aqui, realizados aqui na CNA, inclusive, que apontam que vamos dizer assim, a permanência do tabelamento de frete reduziu a participação dos caminhoneiros autônomos no mercado. É mesmo? Porque as empresas, diante dessa instabilidade, talvez, essa é uma hipótese de explicação, talvez se sintam, vamos dizer assim, mais incentivadas a adquirir suas próprias frotas, porque com isso eles têm um controle maior, vamos dizer assim, do processo inteiro. Então, nos parece, inclusive, que a permanência no tempo do tabelamento tem criado, inclusive, gargalos para os caminhoneiros. Por outro lado, nos parece também que é fundamental que, uma vez, eventualmente, abandonado o caminho do tabelamento, os agentes econômicos, sejam os contratantes, os transportadores, os caminhoneiros, de fato, eles terão que sentar e se organizar entre eles formatos, talvez, de mercado, a princípio, mas formatos de negociação de preços que seja útil para todo mundo.
Porque o contratante, a empresa contratante que faz o embarque, por exemplo, dos produtos, ou as empresas transportadoras, ou o próprio transportador, são participantes que dependem um do outro, né? O mercado de transporte rodoviário de carros no Brasil não é exercido apenas por um desses agentes econômicos, é por todos eles, né? Então não faz sentido imaginar que, vamos dizer assim, um atrito, um conflito de interesse entre eles possa desfazer princípios que são assim, essenciais no mercado, né? Então, por exemplo, nos parece, a CNA acho que é muito focado nesse ponto. O livre mercado ajuda contratantes, ajuda transportadores, ajuda os caminhoneiros autônomos, e o tabelamento, por mais que pareça assim, talvez uma medida assistencialista, de proteção, a médio e longo prazo tem se tornado um problema, um obstáculo no mercado, né? Essa é a posição que a gente tem tentado demonstrar ao Supremo Tribunal Federal, né? 8 anos, pessoal. É claro que assuntos controversos tramitam, né? Na Sim. mais alta corte constitucional do país. Às vezes algumas décadas, mas é um assunto que afeta diretamente uma cadeia produtiva pujante no país, né? Um país que privilegiou ao longo das décadas, repito aqui, o modelo rodoviário. Perfeito. Então, literalmente de norte a sul, de leste a oeste, alimentos estão sendo transportados, insumos. Então, é um assunto que afeta diretamente uma cadeia produtiva, repito, muito salutar para a economia brasileira. Mas a CNA tem defendido, eu gostaria de ouvi-lo mais sobre isso, que o Supremo estimule a conciliação. Na prática, o que isso significa? É difícil. Perfeito. Assim, a CNA tem a clareza de que esta foi uma medida lá atrás adotada em um regime excepcional, né? Se imaginava, se percebia, se identificava uma situação extraordinária, que era a possibilidade do travamento das rodovias no Brasil. E aí se imaginou, então, em resposta, uma medida excepcional igualmente, né, no direito. Mas, vamos dizer assim, os pressupostos que sustentaram, que justificaram aquela medida inicialmente não mais existem. Mas isso não quer dizer que, diante de uma situação excepcional, a gente não tenha condições de, dialogando, chegar a um consenso. A CNA foi muito, vamos dizer assim, entusiasta de uma iniciativa do ministro relator, do ministro Luiz Fux, quando tentou, de fato, um pouco antes da declaração de calamidade pública de saúde no Brasil, o diálogo entre as partes, inclusive convocando representantes dos caminhoneiros na época, né? E nos parece que eventual superação do tabelamento de frete e, portanto, o reconhecimento de que aqueles valores são referenciais, por exemplo, não excluem a necessidade de um diálogo constante entre os agentes econômicos, inclusive e principalmente com os caminhoneiros. Então, nos parece que, uma vez superada a questão do tabelamento, o mercado hoje está muito mais maduro, muito mais íntegro, no sentido de buscar um diálogo maior, talvez até câmaras setoriais que possam, por exemplo, resolver problemas pontuais que se verifiquem. Porque a questão é a seguinte, Estevão, o tabelamento de frete, embora seja uma medida para todo o Brasil, nós sabemos que existem determinadas rotas, e talvez a grande maioria das rotas, os embarcantes, os contratantes, os transportadores, geralmente pagam valores maiores do que aqueles que estão na tabela de frete. E os valores em que... Rotas difíceis. São né? Perfeito. Né? E, portanto, a gente tem assim, problemas que poderiam ser identificados de maneira mais pontual e buscarmos, vamos dizer assim, soluções mais específicas também, né? Rotas também não tão demandadas pela complexidade, né? Perfeito. Onde a procura não é tanta. Não é tanta, exatamente. São elementos de mercado que acabam, de alguma maneira, ampliando, né? Aumentando ou reduzindo a possibilidade do valor de frete. Mas mesmo nas rotas em que não há, vamos dizer assim, tanta demanda pelo serviço e, portanto, aumenta a oferta e reduziria, vamos dizer assim, o valor de frete, seria possível imaginarmos soluções assim específicas. Talvez, e se fala muito, por exemplo, imaginar que um transporte se dá de uma ida e no retorno, por exemplo, né? O retorno, que geralmente tem uma demanda menor, se tentar construir, vamos dizer assim, parâmetros que pudessem, de alguma maneira, equilibrar o serviço que é pago da ida e na volta, por exemplo. Esse tal de frete de retorno está dando muita dor de cabeça também. Ir com a carga e voltar vazia, cheia e voltar vazia. Vazia, perfeito. E o maior problema é que, como é também um fenômeno típico do mercado, a tentativa de encapsulá-la numa previsão, numa normativa elaborada dentro de uma agência reguladora também é um desafio grande, sabe? Então, nós estamos aqui diante assim, de um dos efeitos assim, mais, vamos dizer assim, imprevisíveis de uma previsão normativa, diante de um problema que
que surge, né, no nosso setor de transporte de cargas no Brasil, né? Não há dúvida. Este é um problema que eu acho que vai merecer equacionamento mesmo, vamos dizer assim, no pós-tabelamento de frete. Nós estamos chegando no finalzinho desse primeiro bloco, teremos o segundo, mas eu não posso deixar de destacar também algo que vem preocupando muito a CNA, que me parece tem recebido inúmeras reclamações em nível nacional. Estou me referindo à fiscalização automática. Perfeito. Que está gerando um aumento expressivo de multas nos últimos anos. Né? A gente vive uma situação já de insegurança em virtude do não julgamento das ADIs. E aí nós fomos surpreendidos em julho, mais ou menos, do ano passado, com a edição pela Agência Nacional de Transporte Terrestre de uma nota técnica, sem, vamos dizer assim, sem uma justificativa, sem uma motivação, alterando o layout, né, de um documento eletrônico chamado MDF, né, que é um documento eletrônico de natureza fiscal, e a alteração desse documento possibilitou uma decisão da agência no sentido de emitir, de lavrar autos de infração de maneira eletrônica, ou seja, as multas não são mais aplicadas vamos dizer assim, na presença do caminhoneiro ou do caminhão na rodovia, mas sim aqui em Brasília, na NTT, tanto que as multas chegam assim, local da infração, Brasília, DF. Então, a gente tem visto, de fato, só para dar um dado assim, mais ou menos, né, nós tivemos, talvez, em março de 2025, algo em torno de 300 multas no Brasil. Em janeiro agora de 2026, nós chegamos a mais de 40 mil multas no Brasil. Você veja o tamanho do pulo que se deu. Eu sou jornalista, não vou nem fazer a conta. Pois é um crescimento em progressão geométrica. Exato. Lá disso. É exponencial aqui, é massivo agora. Isso cria, vamos dizer assim, uma pressão financeira sobre a operação logística do Brasil. Isso cria uma pressão sobre os embarcantes e, eventualmente, até algumas empresas de transporte. E assim, está com potencial de desregular efetivamente o mercado. Então, uma decisão do Supremo também pode ou poderá resolver isso. Perfeito. Disciplinar, pelo menos. O julgamento em definitivo da questão certamente resolveria isso. Mas mesmo que não seja um momento, mesmo que os ministros ainda não estejam, vamos dizer assim, animados ainda em pautar esse julgamento, seria necessário, talvez, uma decisão do ministro relator ponderando essas questões e talvez determinando que, ao menos esse formato eletrônico de lavratura e de auto de infração ficasse em suspenso até que o Supremo Tribunal Federal julgasse o mérito da questão, né? Eu acho que isso traria, vamos dizer assim, reduziria a intranquilidade, reduziria a instabilidade, pelo menos até que a gente aguardasse o julgamento final do Supremo Tribunal Federal. Para fechar esse primeiro bloco, você está sendo bem racional, pinguinho de otimismo, né? Sim. Mas você acha, com a sua experiência, que a gente pode chegar a um quadro com segurança jurídica, funcionamento de mercado e, ao mesmo tempo, proteção também aos caminhoneiros, aos profissionais? É possível? Eu acho que sim. Eu como advogado, e assim, a CNA também é muito zelosa da função pública que ela tem, né, inclusive no diálogo com o Supremo Tribunal Federal, nós nos baseamos, em primeiro lugar, na própria jurisprudência do tribunal. E o tribunal tem entendimentos de que, em regra, seria inconstitucional medidas de controle de preço e tabelamento de preços, né? Por quê? Porque isso pode gerar, a médio e longo prazo, responsabilidade do poder público. Isso vai se revelar, na verdade, como uma responsabilidade financeira do poder público, o que ninguém quer, né? Esse é um ponto que eu acho que indicaria, sendo muito otimista, né, indicaria uma decisão favorável no sentido de que a tabela deixe de ser obrigatória e passe a ser referencial. Isso não resolve totalmente a questão. Por quê? Porque nós precisamos, de fato, aumentar, vamos dizer assim, os mecanismos e os instrumentos de diálogo, mais uma vez, entre os participantes desse mercado. Mas nos parece, a CNA acho que é muito efusiva nesse ponto, que diante de tudo isso que se viveu e da crise que se viveu em 2018, o setor hoje é muito mais preparado para realizar esse diálogo. A CNA, inclusive, tem participado também da tentativa de estabelecer essas pontes de conversa para que a gente seja, vamos dizer assim, capaz de resolver essas questões, inclusive ouvindo as demandas dos caminhoneiros e equacionando elas, sem que esse assunto chegue, por exemplo, para um tribunal do país que, exacerbado, vamos dizer assim, de outros trabalhos, acabe por atrasar uma decisão tão importante como essa para o Brasil, né? Rodrigo, muito obrigado, privilégio tê-lo aqui. Acho que a gente conseguiu, de forma didática, dar uma contextualizada boa. Não saia daí. No próximo bloco, vamos conversar com o Thiago Pera, que vai trazendo informações técnicas sobre esse tema em nível nacional. É rapidinho. Você sabia? A participação dos caminhoneiros autônomos no total da frota registrada caiu significativamente nos últimos anos.
Enquanto isso, aumentou o peso das transportadoras organizadas e cooperativas. Dados da ANTT mostram que os autônomos, que já representaram mais da metade da frota, hoje respondem por cerca de 1/3 dos veículos registrados. De volta no bloco anterior, você acompanhou, nós centramos mais na questão jurídica que envolve o tema, argumentos, embate no Supremo Tribunal Federal. Agora, estou aqui com o Tiago, nós vamos abordar a questão técnica. Tudo bem, Tiago? Olá, Estevam, tudo bem? Joia? Prazer recebê-lo aqui. Tiago, você acha que é possível esta tabela que tenta, digamos, capturar custos médios nacionais num país tão heterogêneo como o Brasil? Bom, vamos lá, isso é uma dificuldade muito grande, né? Então, o piso do frete, né, a Política Nacional do Piso Mínimo de Transporte Rodoviário de Cargas define que esse piso ele deve ser definido pelo chamado custo operacional de transporte. Então, imagina só você criar um custo, né, que ele seja compatível com todas as cargas no país inteiro, levando em consideração uma série de peculiaridades que se tem na região norte, na região nordeste, no sul. Então, do Oiapoque ao Chuí. Do Oiapoque ao Chuí é difícil padronizar. Então, esse é um grande desafio que se tem. E aí, o desafio, muitas vezes, até do regulador, né, é equacionar esse, vamos dizer assim, trade-off entre você ter um piso do frete que leve em consideração essas peculiaridades, só que para você levar em consideração todas essas peculiaridades, isso vai demandar um sistema extremamente robusto de tecnologia de informação, né, de fiscalização, de muitas equipes, né? Então muitas vezes opta-se por um modelo mais generalista para tentar contemplar o máximo possível dentro dessas generalidades, né? E ocorre que muitas vezes há distorções, né? Então é difícil você criar um padrão único para todo o Brasil, né? Então o Brasil, que é um país com uma grande heterogeneidade de infraestrutura, de dimensões continentais, né? Então que tem densidades viárias muito distintas entre os estados, que tem qualidades de rodovia muito distintas entre as regiões, né? Então isso cria dificuldades operacionais aí. De certa forma, essa sua argumentação técnica, o Tiago se debruça sobre isso, especialista em logística em nível nacional, em transporte, enfim. Esse raciocínio do senhor vai ao encontro que nós abordamos muito no bloco anterior, que talvez seja uma argumentação muito sólida que a própria CNA utiliza quando entrou com a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, a de que o mercado é livre. O próprio mercado se adequa às necessidades e essas peculiaridades que o país apresenta. É mais ou menos esse o raciocínio? Isso, hoje basicamente, né, o piso ele constrói uma metodologia que ela é de nível nacional, né, e muitas vezes é difícil captar essas peculiaridades existentes, né, então ao você criar, né, uma condição generalista, você está penalizando alguém, né, então alguém que é bastante eficiente, que não está enquadrado naquelas condições ali estabelecidas, né, acaba sendo prejudicado nesse contexto, né? Quem está na ponta ali, Tiago, eu sei que vocês têm muitos dados, compilam lá na USP, no quadro onde você atua. Quais hoje, para que a pessoa possa entender, são os principais fatores, por exemplo, que pressionam o custo, especialmente do caminhoneiro? Vamos lá, basicamente é o seguinte, né? Da mesma forma que o produtor rural ele tem o seu custo de produção, o motorista, né, ele tem o seu custo de produção também ali com o caminhão, né? No caso, a produção dele é o serviço de transporte de um ponto A para um ponto B, né? De pegar a soja que está ali no campo e levar para um terminal ferroviário, para um terminal portuário. E basicamente esse custo a gente pode dividir ele em custos fixos e custos variáveis, né? Então assim, custos fixos, aqueles que independem da utilização do caminhão, é igual ao nosso carro. Independente de você utilizar ou não, você tem esses custos. A gente está falando lá de depreciação do seu carro, né? Então o seu carro sempre está sendo depreciado. Desgaste, né? Desgaste. Os impostos, né? Então você tem que pagar o IPVA do seu carro, né? Todo ano, independente de você utilizar ou não. O seguro, né? E aí você tem outros elementos como custo variável. O que são esses custos variáveis, né?
São aqueles custos que variam conforme você utiliza o seu caminhão. É a mesma coisa do carro. Então, quanto mais você usa, maior esse custo. E o principal é o diesel, né? É o custo do combustível. Hoje, para a gente ter uma ideia, um caminhão de soja, ele consome por volta de 2 km, ele performa 2 km a cada litro de óleo diesel. Né? Então, se a gente pega aqui... Esse dado é relevante. Em média, o caminhoneiro percorre 2 km, se ele já gasta 1 litro, é 1 litro de diesel para cada 2 km? Cada 2 km, exatamente. Então é um transporte que ele tem uma baixa eficiência energética, né? Então você tem um custo com combustível muito alto. Hoje, basicamente, o custo com diesel, né, para as longas distâncias representam aproximadamente 40% do custo total de transporte. Né? Dependendo da rota, dependendo do tipo de caminhão, pode até chegar a 50%, né? É muita coisa. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, vamos pegar aqui uma rota bem típica aí do agronegócio, ó. A região central do Mato Grosso para Santos, 2.000 quilômetros. Então, nessa rota, um caminhão ele consome 1.000 litros de diesel para movimentar ali por volta de 48 toneladas. Né? Então, o impacto é alto ali nessa questão do diesel, né? Você cita uma rota que é super utilizada mesmo, né? O coração do Brasil, o Centro-Oeste, que apresenta níveis de produtividade altíssimos, tem que desovar isso, especialmente para exportação, Porto de Santos. Além disso, né, dentro dessa estrutura de custo de transporte, nós temos, dentro do custo variável, manutenção, né, do caminhão, pneus, né? Pneus é um gasto bastante relevante, porque um caminhão, né, ele tem ali 2 a 4 pneus por eixo. Então, se a gente pega um caminhão típico aí de 9 eixos, que é bem utilizado principalmente no Mato Grosso, né? O pessoal de grãos usa muito 9 eixos, ele tem mais de 20 pneus. Cada pneu custa por volta de 2 a 4 mil reais, né? Então, a quantidade de pneus, o custo gigantesco que você tem com pneus é bastante elevado, né? Então, são alguns elementos aí que acabam encarecendo, né, de certa forma, a nossa logística. E também, de certa forma, faz um gancho da importância de se ter ferrovias e hidrovias, porque quanto mais a gente fica dependente do transporte rodoviário para as longas distâncias, mais cara é a nossa logística, porque basicamente a gente precisa percorrer elevadas distâncias num transporte que ele é muito bom, só que para as longas distâncias ele é muito caro. Essa diversificação é estratégica. Extremamente. E não é novidade, nós estamos discutindo há décadas isso. Exatamente, exatamente. Né? Então a gente buscar diversificar os modos de transporte, utilizar mais ferrovias e hidrovias é uma forma de reduzir o custo logístico do Brasil, do produtor rural. Né? Eu não sei se você está tendo essa impressão, sou leigo no assunto, né? Estou aprendendo com vocês. Mas enfim, me parece então que o grande problema, definitivamente, não é o frete. Não é essa tabela de frete. São todas essas variáveis que, de certa forma, corroem o nível de produtividade, o lucro, a questão do caminhoneiro. Exatamente. Então, veja só, a gente tem hoje um emaranhado, né, de condições ali, de fatores que acabam encarecendo toda essa nossa logística e tudo isso está concatenado, está tudo junto. Então vamos pegar aqui alguns, né? Mas olha só, nós temos uma infraestrutura de transporte que ela é deficitária. Conforme eu comentei, o Brasil hoje tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário. Representa, assim, na média, 60% de tudo que a gente movimenta hoje de cargas no Brasil é por caminhão, né, ali 20, 25% por ferrovia, né, pouca coisa ali, 10, 12% hidrovia, né, restante outros modos de transporte. Né. Então o Brasil é um país de dimensões continentais. O que isso implica? Que são longas distâncias que a gente tem que movimentar, e movimentar por onde? Por caminhões, que os caminhões eles são muito bons, a gente não pode finalizar o transporte rodoviário. Ele é excelente, mas ele tem uma característica que é ruim, ele é um transporte de baixa eficiência energética, ele consome, tem um rendimento de consumo de 2 km para cada 1 litro só de diesel, né? E aí isso encarece bastante. A distância hoje média de transporte de grãos no Brasil é por volta de 800, 900 quilômetros, né? Isso chama bastante atenção. Além disso, nós temos condições viárias precárias. Então esse é um ponto de destaque, né? A gente fala muito, o Brasil precisa investir mais em ferrovia, mais em hidrovia, mas a gente também não pode esquecer do transporte rodoviário. As condições elas são bastante, estradas, exatamente, né? As condições são bastante precárias que nós temos,
tanto nas rodovias, que são pavimentadas, né, que conectam os grandes eixos de produção aos portos, ao mercado doméstico, quanto também as estradas vicinais, né, que daí a gente está conectando as regiões de produção ali, o produtor, para ele acessar esses grandes eixos de escoamento no rodoviário. Ali também tem uma série de problemas. Então, todo esse complexo de infraestrutura encarece essa nossa logística. Além disso, a gente pode somar aí dentro a questão da armazenagem. Então, o Brasil hoje tem um déficit de infraestrutura de armazenagem. E olha só como que isso faz uma relação com a questão do custo logístico, né? O Brasil não ter armazém suficiente para toda a sua produção faz com que, muitas vezes, os produtores, né, eles tenham que escoar rápido a sua produção, não tem onde guardar. Ele produziu e falou, mas não tem onde guardar aqui. Tem que desovar. Eu vou ter que desovar. Então acaba demandando mais caminhão. Isso acaba aumentando mais o frete, né? Então, todos esses fatores, né, falta de infraestrutura de armazenagem, né, uma matriz de transporte desbalanceada, que é predominantemente rodoviária, qualidade ruim da infraestrutura frota envelhecida também? Exatamente, um outro fator, a questão da frota. Hoje, se a gente for analisar a frota Brasil, né, de acordo com os dados aí da Agência Nacional de Transportes Terrestres, o Brasil tem por volta de 2,5 milhões de veículos em operação aí, né? Então é uma frota bem elevada, né? Só que se a gente tirar algumas estatísticas dela, a gente vê que a média, né, de veículos ultrapassa 15 anos, facilmente, né? E tem um detalhe importante, metade dessa frota está na mão dos autônomos, né? Então os autônomos têm uma presença muito representativa na movimentação de cargas. Quando nós vamos para o agronegócio, talvez hoje 70% de toda a movimentação de cargas está aí na mão dos autônomos, né, em termos de representatividade. E os autônomos têm uma idade de frota maior ainda, né? Então é comum você observar, principalmente em região portuária, caminhão da década de 70 em movimentação, né? Muitas vezes até caindo aos pedaços. Né? É interessante, eu não sei se quem está nos acompanhando compartilha, mas eu acho que eu vou externar aqui algo que eu estou apreendendo com base no seu relato. O problema é muito, mas muito maior. Os desafios são muito maiores do que uma solução, entre aspas, mais fácil, solução mágica do que tabelar o frete. Vai muito além. Não é uma questão afeta somente a tentar remunerar melhor, por exemplo, o trabalhador, o caminhoneiro. Ele não tem hoje muitas condições até de trabalho, né? Sim, exatamente. Hoje, né, de uma certa forma, pelo fato do Brasil ter uma dependência muito grande do transporte rodoviário de cargas, isso implica uma dependência muito grande do motorista autônomo, né? Ele é um parceiro importante, vamos dizer assim, desse negócio, essa cadeia, né? Dessa cadeia como um todo, para dar fluidez, né? Então, garantir ali para ele condições, né, dignas de trabalho, principalmente relacionada à questão de melhorar a infraestrutura viária, né, melhorar a questão dos pontos de descanso, né? Muitas vezes os motoristas saem longos percursos no país, né, e não tem um local adequado para ele pernoitar, né? Então falta esse tipo de infraestrutura, né, das condições dignas aí para ele conseguir realizar aí o seu trabalho, né? Pelo menos a infraestrutura de uma forma adequada, né? É interessante, o problema vai muito além, repito, não é uma tabela que seria ou poderá ser interpretada como uma solução mágica, não. É a dificuldade de competição num ambiente operacional cada vez mais complexo, né? E hoje, né, de uma certa forma, o que nós temos observado, as projeções elas dão conta. O Brasil não tem conseguido, ao longo dos últimos anos, diversificar a sua matriz de transporte dentro do agronegócio, porque o setor do agronegócio está aumentando cada vez mais a produção, aumentando cada vez mais a sua exportação. A infraestrutura ferroviária, principalmente, não tem conseguido acompanhar essa evolução da produção e da exportação. Portanto, nós estamos cada ano transportando mais, né, pelos caminhões, né? E alguns dados chamam bastante atenção, né? Que a idade média do motorista tem aumentado, né? A nossa frota não tem aumentado tanto. Então, o Brasil está ficando cada vez mais dependente dos caminhões. Precisamos urgentemente aí, né, criar
infraestrutura viária para melhorar essas condições de movimentação, né? Melhorar também aí a questão da infraestrutura ferroviária e hidroviária, né? E garantir condições adequadas, né, de infraestrutura para o motorista performar bem aí, com qualidade no seu trajeto, assegurando ali a oferta de mão de obra ali nessa movimentação. E o frete de retorno, que é um ponto também, digamos, polêmico, né? O que é o chamado frete de retorno, né? O frete de retorno, ele é aquela movimentação num fluxo inverso, né? Normalmente, vamos pegar aqui o exemplo da soja. A soja sai lá da região de produção do interior do país e vai para a região portuária para fazer a exportação. E aí que existe o chamado frete de retorno, que é uma possibilidade, muitas vezes, do motorista encontrar uma carga que está na região portuária e para retomar para a região original dele. Então, quanto maior a distância que ele precisa voltar, mais atrativo pode ser para ele pegar uma carga que ou volta preferencialmente que volta para a região que ele está interessado, ou está ali no meio do caminho, né? E no caso, como o Brasil exporta muito grãos e importa muito fertilizante, né, a gente está falando aqui por volta de 80%, né, do que o país consome na agricultura de fertilizante é importado. Então dá um matching nessa conjugação de carga aí de grãos, né, exporta grãos, desce com grãos para o porto e volta com fertilizantes, né? E aí o que acaba acontecendo? Você tem muito mais caminhão na região portuária, né, ali dando sopa muitas vezes para conseguir frete, né, do que demanda para usar esses caminhões para voltar. Então esse excesso de oferta muitas vezes acaba criando fretes baixos, né, porque é oferta e demanda, o preço do frete ali reage por conta de ter muito caminhão, uma oferta muito grande de caminhão. Não é todo caminhão que volta com carga, né, estima-se que aí 30% né, dos caminhões aí efetivamente consegue algum tipo de carga de retorno no Brasil. Então a ociosidade ela é grande, muitas vezes aí de voltar vazio, né? Então o frete de fertilizantes se enquadra bem nesse conceito do frete de retorno. E ocorre, né, a questão polêmica aí no sentido de que o piso do frete ele dá conta de que, olha, toda a contratação de carga lotação no Brasil, né, se você contrata do ponto A para o ponto B, você deve seguir o piso do frete, o que foi definido, né? E se você faz a contratação do ponto B para o ponto A, também é uma nova contratação. O entendimento atual é esse. Então, nesse contexto, acaba eliminando essa prática que existe há décadas aí, chamada de frete de retorno, né? E isso acaba encarecendo bastante aí a logística do fertilizantes, né? Muitas vezes chegando até a duplicar o seu custo logístico. Diante desse quadro, Tiago, complexo, embasado em números e dados curiosos, que eu acredito tenham chamado muita atenção de você que está nos acompanhando, para fechar. Se é otimista, realista, é possível chegarmos a um modelo no qual o caminhoneiro tenha renda, o produtor tenha previsibilidade e o país ganhe eficiência logística? Sim, sim. Olha, a chave disso, eu diria que são duas chaves principais aí. A primeira é a infraestrutura, né? Tem condições sim do Brasil, né, reduzir o seu custo logístico e ser uma relação ganha-ganha para todo mundo, né? Para isso, melhorar a infraestrutura viária, rodoviária, ampliar aí, ferrovias e hidrovias no país. Existe uma outra chave importante que ataca diretamente o transporte rodoviário, que é produtividade, né? O Brasil ele tem uma produtividade relativamente baixa no transporte, né? A gente precisa melhorar isso, né? E o que dá para fazer para melhorar a produtividade? Dois focos aí, tecnologia e aí a melhoria de infraestrutura. Com isso a gente consegue reduzir custos logísticos e tornar o Brasil, o agronegócio, mais competitivo, trazendo renda para o produtor, garantindo renda e empregabilidade do motorista, que é um parceiro importante de todo esse sistema logístico. Tiago, muito obrigado. Aprendemos bastante. Até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. É isso, pessoal. Tema complexo, mas acho que a gente conseguiu esgotar nesses dois blocos, né, boa parte das dúvidas que eventualmente você estava tendo. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.